Gente maravilhosa e querida, um grande beijo, um bom dia. Estou falando sobre o Evangelho da Santa Missa de hoje. Jesus, ele enviando, né, para anunciar o reino de Deus. E falando, olha, estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. E nós vemos realmente, e fala, os operários são poucos. Muito é muito pouco as pessoas que estão realmente seguindo os passos de Jesus para anunciar o reino de Deus, o evangelho. Muitas vezes a gente, pessoas até dentro das igrejas, preocupadas com outras coisas, com reuniões, com as festas e questões de, a gente fala idolatria, né? Mas tem que colocar em evidência pessoas que têm bens materiais. Então, a gente quer anunciar o reino de Deus e as pessoas, elas falam: "Não, você tá maluca. Não, fica escutando isso. Não escuta os louvores, não escuta a palavra de Jesus, o anúncio do evangelho. Que é isso? Quer falar de outras coisas, pessoas que foram criadas em colégios da Igreja Católica. Então tem muito erro, muito engano, porque se prioriza os bens, a questão material, muitas vezes na igreja. E Jesus nos envia, mas a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. A gente tem que anunciar o reino de Deus. E Jesus fala que muitas vezes a gente não vai ser bem recebida, né, nas cidades. E aí a gente sacode a poeira e aquela cidade vai sofrer aquelas consequências, não vai ter perdão, não. Então Deus fala, porque as pessoas não querem escutar, né? Aí gera isso. Por quê? Porque se valoriza muito o dinheiro, os bens, né? A idolatria, quem tem mais, acepção de pessoas e a mensagem de Jesus. Então, hoje o Evangelho nos faz essa reflexão, porque a gente percebe que as pessoas, muitas, estão envolvidas nessas situações e que onde as pessoas não vão ser bem recebidas, vão adoecer, e a gente sabe. E acontece morte, chacina e tudo que tem aí de ruim é esses grupos aí. Saiu até um estudo no G1 falando que as chacinas que estão tendo aí, morte de um lado, morte do outro, são esses grupos que estão promovendo esse tipo de ação na sociedade. Então, daí da ação desses grupos vem toda essa violência, esse sangue, essas mortes e homicídios. E tem muita gente aí que está nesse pecado, está suja com esses envolvimentos. Infelizmente, tem policiais também envolvidos, isso é notório. E as pessoas falam, não, isso não existe, mas está mais do que claro, tem estudos, e isso está mais do que evidente. Toda essa violência ela é produzida, mas a gente tem que anunciar, nós temos que anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, né, do amor a Deus, e muitas vezes a gente dentro da igreja a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho, passar o evangelho, a palavra do Senhor Jesus, porque não é para a gente ficar servindo, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. E a gente tem que, Deus, Jesus nós temos que centrar na nossa salvação, porque tem a história, Jesus passou do rico e do Lázaro. O rico foi para o inferno, para o tormento eterno, e o dinheiro não salvou ele. Não tem, depois do tormento eterno é aquele sofrimento, você não vai falar, agora eu sou melhor, porque eu tenho cabelo, eu tenho bens materiais, eu tenho salto alto, eu sou melhor, então não, depois que morrer acabou, a pessoa não é mais nada. Então, gente, vamos ler o Evangelho, vamos ver as palavras do Senhor Jesus e voltar os nossos pensamentos nessa graça de Deus para que reine, Senhor Jesus reine a paz, o amor e a graça de Deus. Jesus está vivo e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.